Filipenses 4, do verso 1 ao verso 9, nós iremos fazer a leitura. Mas antes de fazer, eu gostaria de contar um breve relato, um relato pessoal. Recentemente, eu me aventurei em um hobby. Eu decidi montar um aquário. E eu fui alertado, pesquisei a respeito disso, e fui alertado que havia muitas dificuldades, não era algo apenas simples de se fazer. E o aquário que eu queria montar era um aquário de água salgada, de água marinha, né? Um aquário marinho. E ainda era mais dificultoso ainda. E uma das coisas que os especialistas falavam era que o essencial no aquário, seja ele marinho ou de água doce, é a estabilidade da água. O aquário ele precisa ter uma água ideal para que haja vida dentro daquele aquário. Então, vários testes são necessários para isso. Teste de salinidade, teste de pH, de temperatura, de amônia, dos ciclos de bactéria da água. É exigido um máximo de estabilidade. E qualquer alteração na água do aquário pode comprometer completamente a biologia do aquário, e todos os animais e plantas que estiverem ali podem morrer. De fato, os aquários mais bonitos, os aquários que encantam a beleza, eles são feitos por aquaristas, por pessoas que já têm maturidade no ramo, pessoas que sabem como estabilizar a água. E, de fato, por que eu conto essa história a vocês? O fato é que nós, como cristãos, como servos de Deus, também precisamos ter uma vida equilibrada, uma vida estabilizada, com estabilidade no Senhor, com estabilidade espiritual. E isso é uma evidência da nossa maturidade cristã. Um cristão maduro, ele tem uma vida de estabilidade espiritual. Um cristão maduro, ele tem uma vida de maturidade espiritual. E é justamente esse tema que nós vamos tratar nessa noite, a maturidade espiritual. Eu gostaria que você atentasse comigo para Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 9, que diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sitique, pensem corretamente, concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, curva sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, que nós possamos agora, Senhor, te cultuar aprendendo da Tua palavra, que Tua palavra encontre um solo frutífero, um solo preparado, ó Deus, para germinar, florescer e dar frutos espirituais, ó Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Como já disse anteriormente, o tema dessa mensagem é a maturidade espiritual. É verdade que a igreja de Filipos, ela tinha uma ligação especial com Paulo. E isso era fruto de sua maturidade espiritual. Até agora,
durante essa série, nós vemos que Paulo vem encorajando e se alegrando com essa igreja. Ele exorta a igreja de Filipos, mas não como uma correção, mas ele exorta a igreja de Filipos, dizendo a ela para ela ficar alerta com questões de risco e que poderiam desestabilizar essa igreja. Um exemplo disso, como vimos semana passada, Paulo alerta sobre os falsos mestres, sejam eles os judaizantes ou os libertinos. De fato, existiam muitos problemas que eles poderiam passar e Paulo estava alertando esses irmãos, não estava corrigindo a eles. Esses irmãos, essa igreja, ela vinha se mostrando uma igreja madura na fé. Na caminhada cristã de Paulo, foram eles que o apoiaram quando o apóstolo decidiu deixar a Macedônia. Essa foi a única igreja que apoiou o apóstolo Paulo financeiramente quando ele decidiu deixar a Macedônia, enquanto as outras igrejas viraram a costa para Paulo, a igreja de Filipos o abençoou financeiramente. Paulo não teve de repreender essa igreja, Paulo não repreendeu essa igreja por se balançarem com doutrinas judaizantes, como ele faz com os Gálatas. Os Gálatas se deixaram levar por doutrinas judaizantes e foram repreendidos pelo apóstolo Paulo, foram corrigidos. Muito pelo contrário, os irmãos de Filipos, eles são alertados desses problemas, mas eles não se deixaram levar por isso. Paulo ele chama os Gálatas de insensatos, por eles se deixarem levar pelas falsas doutrinas judaizantes. Paulo também não repreendeu essa igreja por práticas pecaminosas e escândalos, como ele fez com a igreja de Coríntio. Muito pelo contrário, Paulo diz que está observando a fé genuína e a cooperação no evangelho desses irmãos. Paulo diz que esses irmãos lutam juntos pela fé evangélica. Paulo não advertiu os filipenses por essas coisas, apenas alertou e os elogiou. Contudo, algo estava acontecendo nessa igreja, que apesar da sua maturidade, estava gerando uma desestabilidade na comunidade. É justamente sobre isso que vamos tratar nessa noite, sobre essa estabilidade e as situações que podem levar uma igreja à desestabilidade. As dificuldades que muitas vezes são causadas por uma falta de maturidade espiritual. É sobre isso que nós vamos tratar. E eu gostaria de trazer o primeiro ponto dessa mensagem. Para termos maturidade espiritual, precisamos de firmeza na palavra de Deus. Observe comigo o verso 1 ao verso de número 3, que diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo ele começa dizendo, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. A ideia aqui, justamente, de saudosos, é uma dor profunda de separação. Paulo, mais uma vez, frisa que ele tem saudade daqueles irmãos, por isso que eles são saudosos. Ele tem saudade daquela igreja, e ele continua dizendo que eles são a coroa e a alegria. Como vimos semana passada, Paulo estava se utilizando de instrumentos de um atleta. E aqui, quando ele diz minha coroa e minha alegria, nós vimos que Paulo está dizendo justamente que a vitória de Paulo era ver essa igreja frutificando, era ver a maturidade na fé desses irmãos. A vitória de Paulo era ver essa igreja crescendo, se desenvolvendo na fé. É justamente isso que ele usa. Ele usa justamente esse termo atlético, coroa e alegria. O termo coroa aqui é justamente a ideia de uma coroa de louro, usada por um atleta quando vencia uma prova. Paulo olhava para aquela igreja, sentia saudade, mas, além disso, ele tinha alegria em vê-la desenvolver. Ele tinha ela como a sua vitória. Ele tinha aquela igreja como uma vitória, como um grande êxito da sua vida. A plantação da igreja de Filipos. Agora ele traz uma ideia imperativa e de perseverança. Ele vai dizer justamente isso, irmãos. Portanto, meus irmãos amados
e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo. Ou seja, aqui ele já traz permanecei, uma ideia de perseverança, uma ideia de estar junto naquele mesmo ponto, uma ideia aqui imperativa, permanecei desse modo firmes no Senhor. A ideia que Paulo traz aqui de perseverar é uma ideia justamente de um trem que anda no trilho. Ele anda em cima daquele trilho, ele está firme, ele não sai do trilho. Ele não se desvia, mas ele está firme no Senhor. A ideia aqui que Paulo traz é justamente que essa igreja precisa estar firme no Senhor. E só podemos estar firme no Senhor, a igreja só pode estar firme no Senhor se ela estiver firme em sua palavra. É justamente essa ideia. Essa igreja precisava se manter firme no Senhor, firme em sua palavra, assim como um trem que está firme no trilho e não sai daquele trilho. É essa ideia que Paulo traz. E Paulo ele traz essa ideia nesse imperativo porque sutilmente essa igreja estava enfrentando uma dificuldade, um problema que já estava grande, que começou pequenininho, mas um problema que já estava grande. Essa igreja estava enfrentando e que poderia trazer até um racha dessa igreja, uma divisão nessa igreja. E é justamente isso que a gente vê no verso 2. Por isso que Paulo diz, permanecei firmes no Senhor. E ele vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O fato é que havia uma situação que estava tomando uma proporção maior naquela igreja. E os presbíteros daquela igreja, os pastores daquela igreja, não souberam lidar com isso. Eles não souberam lidar logo na raiz ou no começo do problema. E por isso o problema cresceu. O que estava acontecendo nessa igreja era que duas irmãs estavam tomando uma posição de fala, uma posição de liderança na igreja, estavam exercendo a função separada por Deus para os homens, e isso estava ocasionando uma divisão na igreja. Pois elas estavam dividindo a igreja, criando assim duas facções na igreja. Essas irmãs estavam exercendo a liderança da igreja, essas irmãs estavam pregando na igreja, exercendo a função que Deus trouxe para o homem, e isso estava dividindo aquela igreja. Por um desvio do trilho, essa igreja agora corria risco de um racha, de uma divisão. Uma igreja que era madura na fé, por se desviar um pouquinho da verdade, da palavra de Deus, por uma alteração mínima, ela estava correndo um risco de uma divisão. Essas duas irmãs estavam ocupando o espaço de liderança, estavam tomando a posição de fala na igreja, e isso agora estava gerando duas facções, onde elas duas estavam brigando por quem poderia mandar, entre aspas, na igreja. Rogo a Equivóquia e rogo a Siquém, pense concordemente no Senhor. Essas irmãs estavam, ao invés de pensar no Senhor, essas irmãs estavam se dividindo na liderança da igreja. E é preciso lembrarmos, irmãos, que desde a criação, Deus criou homem e mulher distintos. Somos todos a imagem e semelhança de Deus. Mas se olharmos lá para Gênesis 2,15, Deus tomou, pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A função primordial do homem é cultivar e guardar. Isso na sua família, isso na sociedade e isso na igreja. O homem precisa cultivar a palavra de Deus no coração dos seus filhos, o homem precisa cultivar a palavra de Deus na igreja, e o homem precisa guardar a sua família de falsas doutrinas e a igreja de Cristo de falsas doutrinas. Isso é um papel designado para Deus, para o homem, para a figura masculina. É tão verdade isso, irmãos, que ainda em Gênesis 2, no verso 23, nós vemos que Deus criou a mulher, e como o homem tinha esse mandato de cultivar e guardar, a autoridade dada por Deus, é o homem que dá nome à sua mulher. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi
tomada. Essas mulheres, apesar de boa intenção, elas estavam tomando um papel, o papel de ensino, o papel da palavra, um papel masculino. Um exemplo disso é que Cristo, em seu ministério, muitas mulheres o acompanharam, mas nenhuma delas exerceu um papel ou foi chamada para o apostolado ou para dar início à sua igreja. Apenas homens foram chamados para isso. Apenas homens foram chamados com essa função. As mulheres têm uma função importante na igreja de Cristo, mas a função de liderar, a função do ensino, é uma função para os homens. É uma função masculina. Em 1 Timóteo 3, do verso 2 ao 7, ali nas pastorais, recomendação para o ministério, Paulo vai falar justamente isso. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, ou seja, sobre o ensino. Disciplina aqui tem a ideia de ensino, de didática, criando os filhos sobre o ensino com todo respeito. Pois se alguém não governa bem a própria casa, a ideia de Gênesis do cultivar e proteger, se alguém não governa bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no ópio e no laço do diabo. Ou seja, a função de liderar, a função de cultivar e de proteger é uma função do homem. A mulher ela deve auxiliá-lo. A mulher tem um papel importante no seu lar, a mulher tem um papel importante na igreja, mas a função principal é a função do homem. E é o homem que é chamado por Deus para isso. É o homem que é chamado para isso. Em Efésios 6, verso 1 ao 4 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui em Efésios, traz justamente essa ideia, quando diz, filhos, obedecei vossos pais, a ideia aqui é obedecer pai e mãe. O filho deve obedecer o pai e a mãe. Mas no verso 4, quando diz, e vós pais, aqui o termo é categoricamente para a figura masculina. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Perceba, vós pais, vós homens, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na educação do Senhor. O homem ele tem o poder de fala e de liderança na igreja e no seu lar. É o homem que tem total responsabilidade com o cuidado doutrinário dos seus filhos. A esposa, ela vai auxiliar. A esposa, ela vai estar ali caminhando junto, sendo suporte para o marido. Mas, diante de Deus, o responsável é o homem. É o homem que é responsável pela educação dos seus filhos. É a figura masculina. E assim também na igreja. Responsabilidade é de nós, homens. Essa responsabilidade é dos homens. Em Coríntios 14, verso 34 e 35, Paulo diz, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A ideia aqui que Paulo traz em Coríntios eram mulheres, em específico na igreja de Coríntios, uma mulher que estava querendo liderar, que estava querendo tomar a posição do homem na igreja, e Paulo diz, não é por aí, a mulher ela não tem o papel de liderar, você tem que ficar calada e busca aprender com o seu marido. O apóstolo é bem direto nisso. Você tem que ficar calada e buscar aprender da palavra de Deus com o seu marido. O seu marido é que deve liderar. Ele é o cabeça do lar. É justamente essa ideia que Paulo traz. E você tem que aprender com ele.
E na igreja, Deus tem homens chamados, inclusive o seu próprio marido pode ser um chamado para isso. É justamente essa ideia que Paulo quer trazer aqui. Então, aqui em Filipos, essas duas mulheres, elas estavam tomando um papel de liderança na igreja. E as duas queriam mandar na igreja, a ponto de a igreja estar quase se dividindo. A igreja estava quase se dividindo. E essas mulheres estavam ocupando esse papel, um desvio doutrinário, e que desestabilizava a perseverança e a firmeza na palavra de Deus. Paulo, ele fala no verso 1, firmes no Senhor, permanecei firmes no Senhor, e logo após, ele vai dizer justamente essa questão. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor, olhem para o Senhor, esse papel não é de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Esse desvio, por mais que você tenha uma boa intenção, por mais que você seja legítimo no seu pensamento, não está de acordo com a palavra de Deus. Deus não lhe chamou para isso. É justamente esse ponto que Paulo está dizendo a essas mulheres. E ele continua dizendo, a ti, fiel companheiro, de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo traz aqui a ideia de companheiro. Não se sabe quem era essa pessoa que Paulo estava escrevendo. Mas, de certo, por esse termo, esse homem certamente era um presbítero ou pastor da igreja. Esse homem ocupava um cargo de liderança. A ti, fiel companheiro de julgo. Também te peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. A ideia aqui que Paulo está dizendo é que essas mulheres elas eram mulheres de Deus e mulheres que cooperaram na obra de Deus. Paulo aqui, ele traz um bom exemplo de admoestação no Senhor. Ele repreende essas irmãs, mas ele faz isso em amor. O que Paulo está querendo dizer aqui é dizendo, irmãs, não é o seu papel pregar e liderar a igreja. Mas vocês são importantes no reino de Deus. Exercitem a sua função. Paulo não está aqui menosprezando essas irmãs, ou dizendo, vocês não têm função alguma. Muito pelo contrário, ele está dizendo, elas são mulheres importantes. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, auxiliar nessa causa, para elas entenderem o papel dela na igreja. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, essas mulheres desempenharam um papel de cooperação na plantação da igreja de Filipos. Essas mulheres eram mulheres crentes fiéis que desenvolveram um auxílio na plantação daquela igreja. Eram companheiras de Paulo, se esforçaram comigo no Evangelho. Também como Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Também não sabemos quem é Clemente. Não há outro relato histórico ou bíblico a respeito de Clemente. Não se sabe quem ele era. Mas também, certamente, ele era um presbítero, um pastor da igreja. E Paulo está dizendo aqui, essas irmãs me ajudaram, junto com esses líderes, e você, meu amigo, que a gente não sabe quem é, esse companheiro, e você, meu companheiro, você tem que auxiliar esses homens a ensinar a essas mulheres qual é o papel delas na igreja. Você precisa auxiliá-las, ou seja, ensiná-las qual é o verdadeiro papel delas na igreja. E você precisa fazer isso. E também, ele frisa aqui, os líderes daquela igreja que foram omissos diante disso. E é preciso lembrar que a omissão também é um pecado. A omissão também é um pecado. E essa igreja, ela não estava firme, ela estava se desviando da palavra de Deus. Mesmo que seja um pouquinho, mas estava gerando uma consequência muito grande pelo seu desvio. A igreja estava a ponto de rachar. A maturidade cristã, ela é dada por firmeza na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser negociada, ela não pode ser relativizada. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela não pode ser modificada. Devemos permanecer firmes no Senhor, firmes na palavra de Deus. É esse o chamado da igreja, é esse o chamado cristão. E não podemos mudar isso. Contudo, Paulo ainda continua exortando essa igreja, fazendo isso em amor. E Paulo agora vai falar sobre a estabilidade espiritual. Além de estar firme na palavra, doutrinariamente, essa igreja precisava de estabilidade espiritual.
Para alcançar a maturidade, ela precisava de estabilidade espiritual, e esse é o segundo ponto. Observe comigo do verso 4 ao verso de número 7, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, mais uma vez, exorta a igreja de Filipos a uma estabilidade espiritual. Ele, mais uma vez, frisa na alegria. Ele diz isso no capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E aqui ele traz justamente essa ideia novamente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Paulo está exortando, e aqui também se encontra no imperativo. Não é uma opção, não é de acordo com a circunstância, não é pelos momentos, mas a igreja de Cristo tem que se manter alegre no Senhor, e isso também perseverando nisso. Não é por circunstâncias, não é por momentos, mas isso é algo para a estabilidade espiritual, para uma maturidade espiritual. O cristão tem que ter alegria no Senhor, independente da circunstância. Paulo está aqui exortando a alegria, como algo constante na vida do cristão. Isso é uma marca da estabilidade espiritual. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos muitos mártires da igreja, que morreram queimados, que foram decapitados, que sofreram muitos males por amor ao Evangelho, mas sofreram felizes, rindo, cantando, louvando ao Senhor. Porque ali havia uma estabilidade espiritual. Havia uma estabilidade espiritual. Paulo continua dizendo no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A ideia aqui, irmãos, de moderação, é justamente uma ideia também de mansidão. Desses homens, eles terem diante de Deus uma mansidão, ou seja, um contentamento, uma generosidade dirigida aos outros. Os homens de Deus, os servos de Deus, a igreja, o povo de Deus, ele deve ser um povo que tenha uma moderação. Ou seja, deve ser um povo equilibrado. Um povo que não é precipitado em suas decisões, um povo que não é precipitado no seu falar, mas um povo equilibrado. Um povo que é misericordioso, um povo que é generoso, um povo que é humilde. E essa igreja, irmãos, ela estava muito aflita com esse problema. É por isso que Paulo diz, muitos irmãos desses estavam preocupados e tristes por o problema que estava havendo entre essas duas irmãs que estavam dividindo a igreja. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Independente da circunstância, vocês estão tristes com essa divisão, mas vocês precisam se alegrar no Senhor. E depois Paulo diz, sejam moderados. Ou seja, tenham mansidão, tenham moderação. Perceba que Paulo, ele exorta essas irmãs, mas Paulo não expulsa essas irmãs da igreja. Paulo não menospreza o valor dessas irmãs, mas ele exerce moderação diante disso. E assim é o cristão deve ser. Ele deve ter moderação, ele deve ser brando, misericordioso, paciente, uns com os outros, e isso também deve ser reconhecido pelos de fora. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. A ideia aqui de perto estar é o Senhor, é a ideia que Deus está contemplando as nossas obras, o Senhor está perto de nós e Ele está vendo as nossas atitudes. Paulo está dizendo àquela igreja, não se preocupe com essa possível divisão, com esse racha, com essa contenda que está havendo, não se preocupem com isso. Alegrai-vos no Senhor e sejam moderados, porque o Senhor está perto de vós. É justamente essa ideia que Paulo traz. Perto está o Senhor. O Senhor contempla todas as coisas. O Senhor não está indiferente a essa situação. O Senhor está perto. Então, se alegre nele e seja moderado. O Senhor não está indiferente para vocês.
O Senhor não está indiferente para essa igreja. O Senhor está olhando todas as coisas e Ele conhece a todos os corações. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E Ele continua dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É interessante que Paulo ele justamente traz essa ideia: não andeis ansiosos. Possivelmente muitos desses irmãos estavam ansiosos com esse problema. Muitos desses irmãos estavam aflitos em como resolver esse problema. E Paulo traz aqui grandes lições de como lidar com a inquietação, com a perturbação, com a ansiedade. Paulo aqui ele vai trazer grandes lições de como o cristão deve lidar com a ansiedade, com a inquietação e com a preocupação. Como vencer a ansiedade, a inquietação e a preocupação. Paulo vai tratar justamente disso no verso 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo aqui justamente já traz uma ideia, a ideia de que nós temos livre acesso a Deus por meio do seu Filho. E Ele é o nosso Pai. Nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Paulo está dizendo aqui a essa igreja, a igreja de Filipos: Deus, Ele está perto de vocês. E Ele ouve a petição de vocês. Ele ouve os seus pedidos. Ele ouve o que vocês desejam. Não fiquem ansiosos com isso. Não se preocupem com isso. Não se perturbem com isso. Não se inquietem com isso. Antes, entregue ao Senhor as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus pedidos, os seus desejos. Seja conhecido de Deus. Não se inquiete. Não se perturbe. É interessante porque quando Jesus fala acerca de ansiedade no Sermão do Monte, Ele vai dizer que a ansiedade, ela é algo que não deve estar na vida do cristão, mas é algo que está na vida do ímpio, do pagão. Ele vai dizer isso justamente porque é o ímpio que não tem Deus, e por isso que ele se inquieta. E Jesus diz: vocês têm um Pai celeste. E aí ele diz: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem plantam. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nossas petições são conhecidas diante de Deus. Quantas pessoas ficam tão atribuladas, tão temerantes? Quantas pessoas tentam resolver os seus problemas pela força do seu braço, confiando em homens, confiando em líderes políticos, em líderes religiosos, em homens. E esquecem que eles têm livre acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e esquecem o principal, que Ele é nosso Pai. Ele é Pai. Um pai não quer o mal do seu filho. Um pai ele pode até negar um pedido do filho, mas ele nega para um bem. Ele não nega para o mal. Ele nega para o bem. Seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, ou seja, converse com o seu pai. Converse com o seu pai. Diga, abra os seus sentimentos para o seu pai. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Quando nós olhamos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que passaram pela história, eram homens e mulheres de oração, que conversavam com Deus, que eram sinceros com Deus. E a ideia aqui não é o tempo da sua oração. Você pode orar 5 horas por dia e estar mentindo para Deus, e Deus sabe que você está mentindo, porque Ele conhece o seu coração. Você pode orar 7 horas, 8 horas, se você não tiver um coração sincero diante de Deus, isso vai ser algo tolo, algo fútil. Veja as orações de Davi. Por que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus? Ele era sincero.
Ele expressava o que estava no seu coração. Ele fazia isso com reverência, entendendo o que estava diante de Deus. Mas ele era sincero em suas orações. Ele falava aquilo que estava em seu coração. Ele dizia: Deus, estou sofrendo. Deus, pequei contra ti. Deus, preciso do seu auxílio. Mas ele era sincero. Ele abriu o seu coração diante de Deus. Irmãos, é impossível mentir para Deus. Perto está o Senhor, Ele conhece nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura. E a ideia aqui: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, uma oração sincera, uma oração de quebrantamento diante de Deus, e pela vossa súplica. A ideia aqui de súplica é justamente de persistir na oração. Não é simplesmente orar e desistir, mas a ideia aqui é justamente perseverar orando e buscando a Deus. Vocês estão vendo esse problema na igreja de vocês. Essas duas mulheres ocuparam a liderança da igreja, estão dividindo a igreja. Vocês não devem se preocupar com isso. Vocês não devem ficar ansiosos e inquietos com isso. Vocês precisam se alegrar no Senhor, serem moderados e que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração e pela súplica, pela persistência diante de Deus. O problema é que muitas vezes nós oramos, pedimos algo a Deus, e nós oramos uma vez, duas vezes, e paramos de orar. E não persistimos em súplicas diante de Deus. E se esquecemos. E muitas das vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos diante disso. Muitas das vezes nós queremos culpar até Deus diante disso. Porque não persistimos na oração. Porque não persistimos na nossa humilhação diante de Deus, do nosso quebrantamento diante de Deus. Esquecemos que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. E é justamente essa ideia: vocês devem orar. E vocês devem não apenas orar, mas suplicar a Deus. Suplicar a Deus. E aí ele encerra dizendo, verso 6, Paulo encerra dizendo, com ações de graças. Ou seja, vocês devem pedir a Deus. Vocês devem fazer isso orando, suplicando, mas sempre com ação de graça. Sempre sem reclamar. Sempre sem ser ingrato pelo que Deus fez por você. Sempre sem se maldizer diante de Deus, mas sempre com ações de graças. Você deve ser grato diante da sua vida, diante das circunstâncias que você está, por mais que você não esteja naquele momento se adequando àquelas circunstâncias. Mas você deve pedir para que Deus mude a situação, mas fazer isso sendo grato a Deus. Porque Ele já lhe deu o melhor. Ele lhe deu o seu filho. Ele deu o seu filho para nos salvar. E aí Paulo continua dizendo, e a paz de Deus, verso 7, da estabilidade espiritual, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, o crente que tem uma estabilidade espiritual, o crente que se alegra no Senhor, o crente que é moderado em suas atitudes, um crente que tem uma vida de oração em sinceridade, uma vida de oração e súplicas diante de Deus em sinceridade, um crente que, de fato, dá ações de graças a Deus. Independente da circunstância, ele é um crente grato a Deus. Esse crente, ele desfruta da paz de Deus. Ou seja, Paulo diz, e a paz de Deus. Paulo está dando aqui as instruções da estabilidade espiritual. E ele conclui dizendo que o resultado dessa estabilidade é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. O cristão, ele não deve ser uma pessoa desesperada, agitada pelas preocupações ou inquietações desse mundo. O cristão, ele desfruta da paz de Deus, ele desfruta da tranquilidade de espírito. O coração do cristão, ele não é agitado ou ansioso, mas ele é um coração grato a Deus e confiante que o Senhor está cuidando da sua vida e que o Senhor está no controle de todas as coisas.
O cristão, ele é capacitado a descansar em Deus. Ele é capacitado a descansar em Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, guardará essa ideia de mente e coração, é guardar todo o nosso ser. A ideia aqui de mente e coração é guardar o nosso entendimento, nossas preocupações, os nossos sentimentos. Guardar o vosso coração e a vossa mente. A paz do Senhor nos guarda, nós temos aonde descansar. Como eu citei anteriormente, Davi. É por isso que quando Saul perseguia Davi, Davi estava dormindo. Enquanto os soldados de Davi diziam, vamos matar o rei Saul, ele dizia, não, eu vou descansar. Eu vou descansar. Mesmo perseguido. Mesmo correndo risco de morte. Ele tinha a paz de Deus. Ele tinha a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A igreja de Filipos, ela estava perturbada com essa situação. E Paulo está dizendo, vocês precisam de estabilidade espiritual. Vocês precisam olhar para o Senhor de vocês. Vocês precisam se alegrar no seu Senhor. Vocês precisam ser moderados em vossas ações. Vocês precisam orar, fazer conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Vocês precisam confiar no Senhor. Ele render graça, mesmo em meio a essas situações. Vocês devem render graças ao Senhor, mesmo em meio a essas situações. Para a maturidade cristã, irmãos, precisamos, como eu disse no primeiro ponto, estar firmes na doutrina, firmes nas Escrituras. Para a maturidade cristã, precisamos de ter uma estabilidade espiritual, onde o nosso olhar está fixo no nosso alvo, Cristo Jesus. Não nas circunstâncias, não nas adversidades, mas no nosso alvo, Cristo Jesus. Essas duas coisas juntas geram uma maturidade cristã. E eu gostaria de trazer para vocês o último ponto, os efeitos dessa maturidade cristã. Verso 8 e 9, que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo aqui, que quando temos uma vida firme na palavra de Deus, Paulo está dizendo que quando temos uma vida firme na palavra de Deus, vamos ter uma mentalidade verdadeira, ou seja, vamos pensar de acordo com a vontade de Deus, vamos pensar de uma maneira bíblica, vamos ter discernimentos, vamos pensar em coisas que glorificam a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, é justamente essa ideia, verdadeiro aqui é dizer, tudo que é condizente com a vontade de Deus, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, quando nos desviamos da palavra de Deus, quando saímos dos trilhos do Evangelho, os pensamentos que ocupam nossas mentes são pensamentos que não são guiados por Deus. Quando não olhamos para o Senhor das nossas vidas, quando desviamos o nosso olhar de Deus, a nossa estabilidade espiritual, ela desce, ela declina. E nós passamos a pensar da nossa forma, no nosso jeito, nos preocupando, nos descabelando, ao invés de descansar em Deus. E muitas das vezes, quando isso ocorre, os pensamentos que vêm em nossa mente são pensamentos que desagradam ao nosso Deus. São pensamentos pecaminosos. Como eu falei no início, no primeiro ponto, que devemos ser firmes na palavra de Deus. E que quando nós pecamos por omissão, quando eu falei da liderança masculina, que também pecamos por omissão, a ideia aqui também é que quando nós não temos uma maturidade cristã,
quando nós não temos uma estabilidade espiritual e não estamos firmes na palavra de Deus, nós também pecamos por pensamentos. Nossos pensamentos, eles são o oposto do que nós lemos. Mas quando nossa mente está cativa à palavra de Deus, quando nossa espiritualidade, nós estamos olhando para Deus e descansando em Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do caos, mesmo diante do dia mau, quando nós estamos descansando em Deus, o que ocupa a nossa mente é tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo que é a verdade, tudo que é respeitável, ou seja, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santificado, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ou seja, a ideia aqui de boa fama é tudo que é virtuoso de se fazer. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma das características da maturidade cristã é ter uma mente cativa à palavra de Deus. É ter uma mente curada pelo Evangelho. É ter uma mente e que pensa em coisas verdadeiras, respeitáveis, amáveis, puras, de boa fama e virtuosas. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. É nisso que devemos pensar. Mas Paulo diz que a maturidade cristã, ela não fica apenas no nosso pensamento, mas ela também vai para nossas práticas, para nossas atitudes. Observe o que diz o verso 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando nós temos maturidade espiritual, irmãos, quando nós temos maturidade espiritual, nós nos mantemos firmes na doutrina proclamada pelo Evangelho. Paulo está dizendo aqui, se vocês se manterem firmes dessa maneira, se vocês tiverem essa estabilidade espiritual, vocês serão capacitados também a viver tudo o que eu os ensinei, a receber, que recebestes de mim, que ouvistes de mim, que vistes em mim. Paulo aqui enfatiza que a igreja de Filipos deveria se manter firme na doutrina proclamada por ele, sem se desviarem dela. Ele acrescenta aqui o seu próprio exemplo de vivência cristã. Tudo, ele vai dizer, o que também aprendestes, também ouvistes, o que também recebestes e vistes em mim. A ideia aqui é justamente essa. Paulo traz a ideia, tudo que vocês viram em mim. Ele acrescenta o exemplo da sua vivência cristã para aqueles irmãos. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, o Deus da paz, ele traz paz aos pecadores por meio do seu Filho. E só desfruta dessa paz, em meio às dificuldades, quem tem uma verdadeira maturidade cristã. Somente esses desfrutam de uma verdadeira paz diante das adversidades da vida. Somente aqueles que têm uma maturidade cristã é que desfrutam dessa paz que excede todo o entendimento. Uma paz que ela continua trazendo paz aos corações em meio ao caos. É justamente essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Uma paz que não é como a paz do mundo, mas uma paz que é diferente. Uma paz que só encontramos em Cristo Jesus. E somente cristãos maduros é que desfrutam dessa paz. Somente os cristãos maduros na fé é que desfrutam dessa paz. Por se manterem firmes na palavra e terem uma estabilidade espiritual. Eles não se desesperam com as circunstâncias, com as situações, mas eles perseveram firmes no Senhor. Por fim, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. A primeira aplicação é que quando nos afastamos um pouco que seja da palavra de Deus, trazemos consequências ruins para a nossa vida e para a vida da igreja. Essas irmãs, por mais que elas tivessem a boa intenção, por elas se afastarem dos preceitos bíblicos, elas trouxeram consequências para a sua vida e para a vida da igreja como um todo. Quando nos desviamos da palavra de Deus, as consequências afetam a nossa vida
e a vida de quem nos rodeiam, seja da nossa comunidade de fé, seja da nossa família, daqueles que estão em nosso lar. Como falei anteriormente, essas irmãs poderiam ter até uma boa intenção, mas elas estavam fazendo algo que Deus não chamou para fazer. E isso gerou desgaste para elas e problemas para aquela igreja. Deus não chamou a mulher para liderar. Uma mulher que toma o papel de liderança no seu lar, ela sofrerá as consequências. Ela estará sobrecarregada. E a sua casa também irá sofrer essas consequências. Seus filhos sofrerão essa consequência. Seu marido sofrerá essa consequência. A igreja sofrerá essa consequência. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma podemos trazer outros pontos da vida cristã. Um pouquinho de desvio bíblico pode trazer consequências catastróficas para a nossa vida e para a vida da igreja. E precisamos ficar alerta enquanto a isso. Pois vivemos em uma época que retrata muito bem isso aqui. Vivemos uma época de crise na masculinidade. Vivemos uma época de crise na feminilidade. Nós vivemos em uma época, quantas pastoras vemos por aí? Quantas apóstolas? Quantas mulheres de pastores que querem mandar na igreja e que mandam no seu lar? Quantas mulheres que querem ocupar o papel do marido em seus lares? Nós vemos isso em nossa época. Precisamos voltar para as verdades bíblicas. Precisamos estar firmes na palavra de Deus e buscar uma estabilidade espiritual para só assim alcançarmos uma maturidade de fé. Para só assim entendermos o que devemos fazer e qual é a nossa função. Quantos homens pecam por omissão, por serem negligentes na liderança do seu lar? Quantos homens pecam por omissão, por não instruir os seus filhos, por não ensinar as suas esposas, por se esquivarem das responsabilidades da igreja? Isso é pecado de omissão. Você está em pecado se você faz isso. Você está ferindo a santidade de Deus. E se você é um crente, você vai sair hoje daqui arrependido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos chamados, irmãos, para ocupar a liderança. Uma liderança que aponte para Cristo. Uma liderança que ensine o caminho de Cristo. Somos chamados para isso. Quantas mulheres que querem tomar a frente do seu marido? Quantas mulheres que querem usurpar essa liderança na igreja, em casa? Quantas mulheres querem, de fato, desrespeitam seus maridos, desprezam seus maridos? Isso também é um pecado. Precisamos entender, irmãos, que nós somos chamados para liderar o nosso lar, somos chamados para liderar a igreja e somos responsáveis por isso. Iremos prestar conta a Deus por isso. Você, pai, você vai prestar conta pela educação dos seus filhos na palavra de Deus. Você, marido, você vai prestar conta pela vida da sua mulher com Deus. Você que deseja ocupar um cargo no ministério, você vai prestar conta pelas ovelhas de Cristo. Você foi chamado para isso. E você irá prestar conta. Em contrapartida, vocês, mulheres, devem entender que vocês não devem carregar esse peso. Vocês não foram chamadas para carregar esse peso. Vocês não foram chamadas para tomar as rédeas da sua casa. Vocês não foram chamadas para tomar as rédeas da igreja. Quando vocês fazem isso, vocês não têm pleno contentamento, plena felicidade em Deus. Vocês não poderão descansar em Deus. As mulheres, elas foram criadas para serem adjuntoras, auxiliadoras. Elas são chamadas para estar ali como um suporte do lar, um suporte da igreja. Por isso temos características diferentes. O mundo muitas vezes diz, homem e mulher são iguais. Não são. Somos diferentes, biologicamente. O papel da criação,
de exercício diferente, a percepção de mundo diferente. Somos diferentes e temos funções importantes. A igreja precisa das mulheres, do auxílio das mulheres. Quantas mulheres virtuosas nós vemos na Bíblia? Quantas mulheres virtuosas nós vemos na história da igreja? Mas essas mulheres em nenhum momento precisaram usurpar o papel do homem. Muito pelo contrário, essas mulheres deram um exemplo de submissão. Um exemplo de submissão. Mulheres, vocês devem deixar que os seus homens, seus maridos liderem os seus lares. Por mais que muitas vezes ele tenha problemas com isso, por mais que muitas vezes ele seja omisso nisso, você pode até sugerir. Você pode até dizer, marido, vamos para a igreja hoje. A responsabilidade final é a dele. Mas nunca tome as rédeas. Diz, ei, vamos. Nunca dê as rédeas. Sugira a ele, seja sábia. Mas deixe que ele decida. Ore por ele para que ele seja sábio nisso. Porque ele irá prestar conta a Deus por isso. Nós, homens, iremos prestar conta. Nós, homens da Igreja Presbiteriana de Alagoa Nova, nós iremos prestar conta pela nossa igreja, pelos nossos lares. Cada um de nós iremos prestar conta diante de Deus por isso. Em segundo lugar, irmãos, não devemos ficar agitados ou preocupados com situações. Recentemente, nós passamos por uma pandemia. E muitos crentes se descabelaram quanto a isso. Muitos crentes ficaram desesperados diante disso. E isso aponta a falta de maturidade espiritual. A falta de olhar para Cristo. A falta de lembrar que Deus está no controle das situações. E por isso precisamos nos alegrar nele, confiar nele, ser grato a ele. Muitas das vezes, irmãos, vivemos uma vida ansiosa, preocupada, inquieta, porque nos fazemos de nós mesmos o nosso próprio ídolo. Fazemos os nossos problemas da nossa vida a nossa própria idolatria. Focamos em nós e esquecemos do Deus Criador. Quebramos a lei de Deus. Criamos ídolos para nós. Muitas das vezes ficamos ansiosos, perturbados, porque idolatramos a nossa própria vida, os nossos próprios planos. Nos fazemos idólatras de nós mesmos. E por isso sofremos as consequências imediatas da ansiedade, da preocupação, porque nossa vida não está nas mãos de Deus. Precisamos entregar, precisamos deixar a nossa vida nas mãos do Senhor, entendendo que Ele cuida do seu povo. Não podemos acrescentar um dia de vida sequer a nós mesmos. Você pode gastar o seu dinheiro todinho com médico, com procedimentos. Você não tem controle sobre a sua vida. Então confie naquele que tem. Não adianta ficar ansioso. Não adianta se preocupar. Não adianta perder noites em claros, inquieto. Não adianta. Confie naquele que tem poder para cuidar da sua vida. Confie naquele que lhe salvou, que lhe fez um filho. Confie nele. Talvez você é um cristão, mas diante das situações da sua vida, você possa estar passando por um desespero. Talvez você é um cristão, mas diante das situações da sua vida, você deve estar agoniado. Eu não sei o que vocês estão passando. Talvez seja um prejuízo financeiro, um problema familiar, uma enfermidade, e você vem se preocupando demais com isso. Mas não fixe o seu olhar no problema. Fixe o seu olhar naquele que pode resolver o problema, daquele que tem poder e tem domínio sobre todas as coisas. Olhe para Cristo. Saiba que essas situações, elas vêm para as nossas vidas para nos fazer crescer e confiar em Deus. Para nos fazer ter alegria e contentamento, ter uma fé sólida nele.
As aflições, irmãos, as perseguições, as dores da vida não devem nos afastar mais de Deus. Muito pelo contrário, as aflições, as dores, as perseguições, os problemas da vida é um sinal que devemos nos aproximar mais de Deus e que Deus está nos levando para uma maturidade, para uma dependência nele espiritual. Não devemos nos afastar de Deus diante dos problemas. Muito pelo contrário, devemos ter o foco naquele que pode resolver o problema, daquele que cuida de nós, entendendo que esses problemas servem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento em Cristo Jesus. Talvez você está aqui hoje e você não é um crente. E a pior coisa do mundo é você enfrentar problemas sem ter uma esperança. A pior coisa do mundo é você estar no hospital, numa crise financeira, estar com um problema familiar, sem ter a quem recorrer, sem ter um Senhor sobre sua vida. Nessa noite, Cristo lhe chama. Cristo lhe chama a tê-lo como Senhor da sua vida. Cristo lhe chama a desfrutar dessa paz de Deus, essa paz que é alívio para a sua alma. Eu posso lhe dizer uma coisa, o alívio para a sua alma não está em você ganhar muito dinheiro. O alívio para a sua alma não está nos desejos do seu coração. O alívio da sua alma não está na sua plena saúde física. O alívio da sua alma não está com a família perfeita. O alívio da sua alma não está com os filhos perfeitos, com a esposa perfeita, com o marido perfeito, com a conta bancária gorda, com os pais perfeitos, com a saúde plena. O alívio para a sua alma não está nessas coisas. O alívio para a sua alma está em Cristo Jesus. Somente nele. Talvez você esteja vivendo um mundo de escuridão. Talvez você não veja saída para os seus problemas. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz em meio às trevas. Ele é a luz. Creia em Cristo Jesus. Tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha Ele como centro da sua vida. Porque somente nele você vai ter uma vida plena. Somente nele você pode desfrutar da paz de Deus. Por fim, irmãos, não somos chamados para oscilar na fé, mas para sermos constantes. Recentemente eu tive que viajar, fiz uma viagem com a minha esposa e eu deixei a aclimatação do aquário ajustada para um clima mais frio. Estava quente e eu deixei ajustado para um clima mais frio. Só que durante os dias que eu passei fora, a cidade esfriou, o clima esfriou. E aí a temperatura do aquário desceu demais e ocasionou uma doença no aquário. Ocasionou uma doença no aquário onde alguns animais morreram. Isso se dá pela oscilação. A oscilação, a falta de estabilidade. E para termos uma maturidade na vida cristã, aplicando isso para a vida cristã, nós precisamos ter uma vida estável com Deus. Onde a temperatura, o pH, a amônia, tudo isso deve estar equilibrado. Nossa fé, nós não somos chamados para subir bem alto e no outro dia descer lá embaixo. Somos chamados para sermos constantes em Cristo Jesus. Somos chamados para a maturidade cristã. Devemos ser como um mar calmo, ele oscila. Você já viu o mar quando está calmo? Ele oscila, está ali oscilando, mas não é como um mar agitado que vem as grandes ondas. Não devemos ser assim. Não devemos ser guiados pelas situações, mas devemos ser guiados por Cristo. Não devemos oscilar na fé. Devemos perseverar em Cristo Jesus. É assim que se dá a maturidade cristã.